Boa noite, meus amores, meus amores. Faz tempo que eu não faço um vídeo. Aqui eu ando bem desorganizada com o meu tempo. No final de ano eu ajudei em campanha, participei de política de uma maneira assim sutil, né? E aí trabalha, teve isso, teve outras coisas e me ausentei. Hoje, em específico, na sexta-feira, é um assunto que eu quero tratar, até pelo. Será que vai ficar melhor assim? Até pelo que eu participei de política nesse final de ano, nas eleições e tudo mais. E pelas coisas que eu ando lendo, pelas coisas que eu ando observando e tudo mais. E eu vou falar assim, direto e reto, pode até parecer grosseiro, não sei, né? Mas enfim, se é grosseiro ou não, cada um na sua, se alguém se sentir ofendido, aí eu falo para tomar um banhozinho de arruda, depois um outro de alecrim para ficar alegre, ok? Então vamos lá. Fazer vídeo tentando falar mal do fulano, do ciclano, faz o L, tentou lacrar e aconteceu isso, tentou lacrar e perdeu o emprego. Isso é para pessoas comuns. Acho que eu vou ter que tirar meu óculos. Isso aqui é para pessoa comum. Eu não tenho cargo político, eu não. Né? Tem muita coisa que eu desconheço também. Agora, uma pessoa que tem cargo político, é uma coisa que eu observei mesmo, ele tem que agir. Então, o prefeito tem que agir, o governador tem que agir, o vereador, o senador, enfim, eles têm que agir, eles têm que ter uma atitude, eles têm que ter uma ação. E não ficar lacrando, filho. Agora, eu, por exemplo, como pessoa comum, talvez alguém que for me assistir, sacou muito bem. Tá vendo? A fulana foi lacrar aí. Tudo bem. Mas eu não tô nem admitindo eu ouvir fofoca. Eu não quero saber se o fulano bebeu, se o fulano bebeu. Se o fulano casou com a amante. Não quero saber se a mulher dele atual era puta ou disputa. Tô. O que eu quero saber, sinceramente, se tá na política, o que está fazendo para o país? Qual que é a atitude que está tomando? Qual que é o rumo que está indo? Se foi puta, se não foi puta, se bebeu uma cachaça, se bebeu 51, se bebeu um uísque 12 anos, 24 anos, 30 anos, isso aí não me interessa. Eu participo de uns grupos que depois vem isso, faz não sei o que lá. Também, não quero saber disso, não quero saber disso. Eu não quero saber disso de pessoas comuns, sendo sincera mesmo. E quanto mais quando se trata de pessoas que são políticas, que têm um cargo público. Eu não quero saber disso. Então eu vou comentar disso. Continuo vendo selinho, né, de deputados, de senadores, e eu estou perguntando, eu não quero saber qual que é a atitude que vai tomar. Qual que é a atitude? O presidente fez isso. Ok? Qual que é a sua atitude vai tomar? Esses dias, não vou falar o nome do cabo, porque eu não vou falar o nome do cabo, nem vou fazer meu comentário. A pessoa estava reclamando da atitude do executivo. Eu vou falar assim, que assim fica uma coisa meio por ar, e quem souber da história vai entender. Eu não quero dar o nome nem do um nem do outro. Aí vem reclamar porque a cidade não está limpa e tudo mais. Bom, o que tem que ser feito? Eu também não sei muita coisa nisso. Mas existe, por exemplo, uma cidade, um estado, o Brasil é muito grande. E existe dentro
dos órgãos, pode ser que esteja a turma coçando o saco, pode. Mas eles têm uma ordem para fazer, para chegar para o serviço. Entendeu? Não há funcionário suficiente para limpar a cidade, o estado, no mesmo dia. Não tem. Então, por exemplo, o que um deputado, um vereador, ele faz um ofício, ele vai lá e faz ofício. Isso é escrito. Ele vai lá, protocola e faz ofício. Ele vai lá, pega e faz coisa. Aí o cara tem um cargo público, fica fazendo videozinho reclamando do mato. Filho, isso daí é pra mim fazer esses vídeos besta, ridículo, isso é pra mim, sabe? Pessoas comuns. Agora ele que ele faz. O que ele deveria fazer? Ele deveria protocolar e pedir para o órgão competente verificar. Isso. É isso que tem que ser feito. Quer dizer, eu não sei tudo, né? Eu estou comentando, porque existe, o que eu fui percebendo, assim, é isso. Existe o protocolo. É igual, por exemplo, teve uma situação que foi até uma deputada aí, ficou falando, ela fez um vídeo para falar da turma do Exército. Gente, não sou eu, né, Adriana, mas eu também acho que eu vou ter, com o tempo vou ver. Sou eu, Adriana. O que ela deveria fazer? Ela podia pedir uma audiência. Olha, eu pedi para chamar. Para que tem assessor? É para isso. Ó, o assessorzinho vai lá ver se o fulano pode vir falar comigo, eu quero falar com ele. Fazer vídeo para mandar recado? Não tem isso, não tem lógica. Não tem a mínima. Não tem condições na minha cabeça isso. Então a indivíduo pegou, fez o videozinho. O que o cara vai fazer? Nada. Se ele vê, deve dar uma gargalhada, né? Então, deputado, senador, o que eles fazem? Eles marcam audiência, eles chamam para conversar. É isso que se faz. Agora, eu vou pegar e mandar um videozinho? Quer dizer, é meio esquizofrênico, não é verdade? Bom, aí, mas o que é? Fica bonito, né? Porque ela faz um vídeo bonitinho, não é igual esse o meu, né? Que eu tô fazendo a esmo. Aí faz um videozinho bonito, legalzinho, gente fina. Coloca a marquinha e parece que está trabalhando, mas não está trabalhando. Não está trabalhando para ninguém, nem para o Brasil, nem para nada. E aí, eu ainda continuo vendo eles fazendo isso. Então, tá com algum problema? É isso, sabe? Você vai fazer os protocolos, que esses protocolos também acho muito triste, né? Mas faz um protocolo, 2 e vai. Não estou eximindo da pessoa nada, né? Bom, enfim, é isso que eu vejo. Vou comentar do caso do Nicolas. Ele que teve lá, que ele vestiu a peruca maravilhosa e tal. Eu acho que o Nicolas tem que separar um pouco o que ele foi e o que ele é, o que ele é, não, né? O cargo que ele está. A peru, o que ele falou estava errado? Não achei nada de errado com ele, perfeito. Mas eu mesmo não acho legal ele gastar o tempo dele para fazer isso. Por quê? Porque nós estamos em um tempo meio macabro ainda. Eu não vejo as nossas leis sendo muito cumpridas e principalmente no cargo que ele assumiu. Aí,
Ele causou um caos, deu uma publicidade para ele, tudo bem, deu uma publicidade. Não só os jornais do Brasil comentou sobre o caso, mas o mundo todo, teve vários jornais, teve uma repercussão internacional, para quem não sabe. Só que o quê? Ele causou um caos, levantou uma discussão, tudo certo, mas de repente ele coloca o cargo dele em risco. A troco do quê? Sendo que as pessoas votaram nele para ele ficar lá, para ele defender. Será que defender precisa fazer teatro? Será que precisa ter marca d'água? É igual, se eu tô com a minha pia cheia de louça, não adianta eu vir falar para vocês assim que eu vou lavar a louça. Primeiro, a louça não é de vocês, vocês não têm nada a ver com isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar atitude de ir lá e lavar a louça. Eu não tenho que falar que vou lavar a louça. É a mesma coisa ele. E outra, ele fez o escarcéu. Teve pessoas que entendeu, que compreendeu, teve pessoas que foi atrás de informação a respeito, que se inteiraram, mas existe um público que não vai atrás de informação. E existe um público que ele vai escutar o que o amigo falou. Então, se um amigo é meio, digamos assim, esquerdista ou alucinado, assim, ele vai escutar um amigo. Ele não vai... E aí ele vai começar a ter ranços desnecessários. E se, por exemplo, né, com essa coisa que ele fez, esse teatro que ele fez lá no Congresso, a turma tira ele. Ele vai lutar para quê? Vai falar com quem? Falando das paredes? O assunto que ele levantou é gravíssimo. Eu concordo com ele em tudo. Existe uma loucura nesse sentido, mas eu acho que a postura dele não é essa. Não deveria ser esta. Ele deveria preservar, saber falar, saber comentar, mostrar os pontos, ir atrás de pessoas que podem estar orientando outras pessoas. É um caso, o assunto dele é muito, muito importante, muita gente desconhece isso, a grande maioria desconhece, né? Então, não acho. Aí, o que faz? Faz essa coisa, de repente recebe um processo, aí gasta dinheiro com processo, faz uma alucinação, sei que lá, sei que lá, sei que lá. E às vezes, a turma que acompanha mesmo política, às vezes é mais do lado de lá do que do lado nosso, ou do lado da direita, da esquerda, sei lá. Então, que não vai resolver muito, ele está falando. Então, eu acho que ele deveria ter um respeito. Começar a pensar, né? Começar a pensar. Isso que eu gostaria de falar de todos eles. Tem um monte aí falando, sabe? Esquece que fulano é isso, fulano é aquilo. Faz ação. Acabei de ler também. O fulano, o marco do saneamento básico era é um marco super importante. Eu vou ser sincera, eu nasci já dentro de uma residência que tinha água encanada, esgoto, luz, tudo, telefoninho, tudo perfeito. O telefone chegou na minha casa eu tinha 10 anos. Mas eu nasci sim. Minha casa era limpinha, tudo certinho. Minha mãe, a gente tinha filtro, tudo certinho. Todas as coisas tinham. Só que tem muita gente dentro do Brasil, mesmo dentro do estado de São Paulo, né, que é um estado rico, que não tem água encanada, que não tem esgoto. O nosso lixo mesmo não é, na maioria dos casos, não é descartado de uma maneira correta. Então, eu acho que a atitude dos deputados, nesse caso aí,
não é ficar falando que o usurpador fez ou desfez. Caso é eles tomar atitude, qualquer atitude. É eles que têm que ir atrás da atitude. Eles têm que impedir, não é verdade? E não ficar falando, ele fez. Não, tem chororô, não, fofo. Se una com seus pares e mão à obra. Não é ficar colocando logotipo, marca d'água em videozinho e... Não quero saber disso. Quero uma atitude. Eu quero que vocês impeçam a loucura, né? Então, eu estou observando isso nos políticos e na vida. Tudo. Então, eu já comentei do Nicolas, que eu queria ter comentado. Comentei esse negócio. Estou comentando que eu estou muito irritada mesmo. Deles fazer propaganda de si próprios, né? Acho que eles queriam ser atriz, modelos, e agora fica com marca d'água, gostoso, mostrando. Não é papel, entendeu? Aí quer mostrar sua religiosidade, fica rezando. Não, poupe. Então, é uma coisa que eu queria estar comentando, falando. Eu vou comentar por cima, mais ou menos. Existem alguns assuntos, que as pessoas, algumas pautas, né, que a turma acredita que sejam, elas veem como pautas para curar o mundo, para defender não sei o que lá, ecologia, não sei o que lá, tudo. E quando você ouve no primeiro momento, você acredita realmente que sejam pautas legais, né? Mas elas são pautas que elas começam com a beleza, por exemplo, da ecologia. Não, porque aquilo faz isso, faz aquilo, tudo bem. Mas elas vão começando a moldar, né? E uma das coisas que eu vou comentar aqui é dessa pauta ESG, que a turma fala, nossa, maravilhoso, e defende o meio ambiente, e que não sei o que lá, não sei o que lá. Na prática, a maioria das pessoas não sabe nem o que é meio ambiente. Acha que meio ambiente é árvore. Acha que meio ambiente é só água. E vai tocando, né? Acho que, olha, vamos plantar uma arvorinha aí, tá tudo certo. Existe, e hoje em dia existe muita norma, e não começou agora, começou há muito tempo, que eu também achava legal, sabe? Tal, papá. Então, tem. Então, hoje em dia tem esses compliance da vida, tem esse, chama ESG, e aí eles vão colocando norma. Não faz isso por causa disso, não faz aquilo por causa daquilo, e agora eles estão pegando no pé do combustível fóssil, do petróleo. Sinceramente, vocês têm entendimento o que é tirar o petróleo da jogada? Não, eu acho que a maioria das pessoas não tem. Aí elas ficam falando que vai sobreviver só com vento, as eólicas. Não, mas agora nós vamos colocar energia solar. Oi, é verdade? Vai ficar só com solar? A partir do momento que o homem descobre o uso do petróleo, o uso das eólicas, o uso do sol, o uso lá do quê? É interessante que ele continue usando todos. O que nós precisamos aprender é usar da melhor maneira possível, não deixá-las de usar. É isso que acontece com o petróleo. O petróleo não vai sair de fininho assim. Não vou usar. O petróleo não só usa no seu combustível. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tudo na vida
tudo. Um dia vai ser descartado, tudo, como nós, né? Um dia a gente morre, né? A gente é descartado. O que nós vamos fazer com as baterias dos carros elétricos? O que nós vamos fazer com as placas solares? Vocês já pensaram nisso? Tem, né? A bateria do celular acaba. Tudo bem, né? Que você até troca o celular antes da bateria acabar, mas você já pensou nisso? Então, esse ESG que eu vou só comentar simples, que a turma fala, ai, maravilha, não sei das quantas. Não é só das quantas, eles estão querendo controlar. Eles falaram da emissão do carbono e... Gente, isso é uma maneira deles controlar o que você consome e o que você não consome. Sabe? É tudo uma maneira de controle. O que você vai consumir, o que você não vai consumir. Essas pautas, por exemplo, se eles concluírem, por exemplo, que você tinha que ter gasto, por exemplo, vou colocar em dinheiro. Se essas pautas, mais ou menos, se eles acham que você tinha que ter gasto só R$10 e você gastou 15, aí você vai ser tributado. E conforme eles for avançando, de repente, na hora que você for, por exemplo, você tem até o dinheiro, ela tem R$15. Mas ele achou que você não deveria ter gasto os 15. Né? Não, você tinha os 15, você gastou os 15, que era seu. Aí o mês que vem, ele já achou que você usou os 5 a mais, eles vão bloquear o seu dinheiro. Né? Então, é mais ou menos isso. E esse dia que teve essa... Eu não sou fã de ficar comemorando o Dia da Mulher, dia de nada e tal. Aí vocês vão me desculpar. E esse jeito que eles comem, eu não gosto. Ai, é mulher empoderada. Mulher, não gosto nem de ouvir, mas tudo bem. E eu fui ouvir umas palestras sobre isso, né? E é o seguinte, existe já, é o que a Simone Tebet, a santa, está comentando, que é a tributação ecológica. E aí, essa tributação que eles querem fazer é mais ou menos isso. Aí eles vão controlar o que você gastou, o que você não gastou. E tipo assim, eles estavam falando no caso da mulher, e que eles querem fazer uma tributação, que para mim é alucinado, que eles alegam que isso seria a justiça deles lá. Então, certos grupos vai ter uns benefícios. Por quê? Ou porque você é mulher, ou porque você, sei lá o que raio que é, e vai ter os benefícios nessa situação. E uma das coisas que eu achei muito esquisito, que a mulher reclamou que o anticoncepcional pagava mais imposto do que o Viagra. E ela alegou que o Viagra era mais caro porque atendia aos homens. E aí falou da tributação do mod, falou não sei o que lá, e aí eles querem fazer a tributação baseada nisso. Bom, não concordei nada com isso que eles falaram. E tem outra tributação. Uma coisa que já se é feita há muito tempo, a tributação no tabaco, no cigarro. Então, eles aumentaram assustadoramente o tabaco.
alegando que o tabaco faz mal para a saúde. Eles fazem. Mas já tem uma tendência, já está bem avançado, para eles também aumentar a tributação de produtos que eles consideram que faz mal. Então, refrigerante, doce, isso, aquilo, tal. Agora, me responda uma coisa. A pessoa não tem o direito a escolher o que ela quer comer? Nem todo mundo que comeu doce a vida toda teve diabetes. Isso é uma falácia. Aí eles começam a tributar, por exemplo, o refrigerante. E aí eu vou comentar com vocês, por exemplo, se eles aumentar a tributação do refrigerante para uma Coca, uma Pepsi, eles não vão nem ligar. É o que na palestra que eu participei, eles comentaram que as grandes empresas querem pagar imposto. As grandes empresas querem pagar imposto, que elas dizem que querem pagar imposto. Por quê? Porque elas vão quebrar todas as pequenas e sobrar elas só. Porque a partir do momento que começa a ter umas exigências, por exemplo, do pequeno, por exemplo, uma Coca-Cola. Tecnicamente ela deve ser mecanizada e às vezes uma fabriqueta de fundo de quintal, digamos assim, não é tão mecanizada assim. E ela não vai ter dinheiro para suprir esse aumento de... O que ela vai acontecer? Vai falir, né? E essa mecanização, uma coisa que eu vou colocar também, é o seguinte, essas mecanização, porque às vezes, por exemplo, a pessoa produz um produto com que tem, o maquinário dela tá legal e ela vai produzindo e tudo mais. Quando começa a chegar nessas alucinações dessa tributação, disso, dessas coisas, desses compras, eles começam a colocar regras para você, o que você tem que ter dentro da sua fábrica, ou dentro da sua indústria, ou dentro do seu ateliê. Ah, não, por exemplo, aquele cara da geladeira, lembra do cara da geladeira? Ela consome muita energia. Vão trocar. E aí você ia trocando. A geladeira estava boa, mas você ia trocando. Aí você pode falar, não, André, mas a geladeira gastava. Será que precisava ter trocado a geladeira? Mas é igual um carro. Esse dia eu vi um senhor, ele tá em um carro há 20 anos, o carro dele. O carro está em perfeito estado. Para que o homem vai comprar outro carro? Está em perfeita condição. Não é uma pessoa sem grana para... Não, ele tem há 20 anos. O carrinho dele tá perfeito. Acredita? Perfeitinho, pintura, tudo. Zelosinho, pra que ele vai trocar? Há uma necessidade de trocar? Ah, mas o homem nem é um homem assim, né? Aventureiro que sai pelas Américas de carro. Será que precisa para ele ir da casa dele até o mercado, visitar um filho? Será que ele precisa trocar de carro? Será que o carro dele consome tanto? Gasta tanto, né? Polui tanto, sim? Será isso? Então, aí eles começam a te obrigar. Aí você não tem condições de atender as exigências, aí você fale. Ou não tem as certificações necessárias, né? Então, tipo, você vai produzir uma roupa, não tem certificação, você não consegue vender, você não consegue exportar, né? É igual as orelhinhas do boi. Hoje em dia eles são obrigados a ter aquele negócio. Será que isso ajuda nós? Será que isso ajudou a nossa grande pecuária? Ou diminuiu os pecuaristas? Nem todo pecuarista tem grana para ficar pondo as orelhinhas. Aquelas orelhinhas é caras, hein? Então,
O que nós precisamos ficar atento, mais atento do que ficar falando de esquerda e de direita. Essa porra louquice também. Eu vejo muita gente falar assim, eu sou de direita. Sou de direita, mas fica falando de mulher empoderada. Vamos comemorar. Enfim. Tem gente que não sabe nem que é direita, que é esquerda, nem nada. E fica aí. Mas a gente tem que ver esses detalhes. Esses compliance, essas regulamentações, esses SG que está avançando. Existem deputados que a pauta deles é essa. É uma pauta que, a princípio, elas parecem ser legais, mas elas vão escravizando a pessoa passo a passo. Vão controlando. E eles vão colocando na cabeça para vocês que é uma coisa maravilhosa. Até decidir quem que vai poder usar um carro, quem não vai poder usar um carro, quem vai poder escolher isso, quem não vai poder escolher aquilo. Ou que tipo de roupa você pode usar, ou que tipo de não você pode usar. Então, é uma coisa que temos que ir observando, né? É igual esse negócio da Amazônia. Eu também fala para mim, a mineração. Vou falar de uma maneira simples e direta. Tudo é mineração. Né? Você vai tirar o petróleo, é uma extração. Você vai tirar o ouro, você vai tirar o níquel, ou você entra em posição de lótus, em meditação, eu tiro o níquel, prata, cromo. Não. Tudo é mineração. O que, evidentemente, nós precisamos ter uma fiscalização. Para quê? Existem umas práticas melhores do que outras, tudo bem que a gente vai descobrindo. Só que demonizar a mineração, principalmente no Amazonas, não é uma questão que eles querem proteger a Amazônia. Porque os cabras que estão demonizando isso, eles vão lá, pegam, levam para o país deles e... Perfeito. Então, é uma questão que a gente precisa começar a pensar. Ir atrás e abrir os ouvidinhos também. Vou comentar também desse ocorrido na escola que teve. Não é a primeira vez, né? Não, teve duas. Teve lá, acho que lá no Sul, e teve também esse dia aqui, acho que em São Paulo. Bom, há muito tempo a nossa sociedade anda endeusando bandido. Marighella virou santo. Os terroristas de 64, que hoje em dia ganha dinheiro, hoje em dia as pessoas elegeram eles, que era terrorista, né? Depois vocês procuram o significado do terrorista, o que o terrorista faz. Depois procura o grupo Hamas, né? Depois vocês procuram. Esse terrorista está aí entre nós. Né? A gente até votou neles. Para vereador, deputado, presidente. Né? Enfim. Então nós endeusamos, porque eles eram os perseguidos. Aí na hora que eles perseguiam os outros, matavam os outros, tudo, né? Tem isso. As novelas, endeusa bandido. Endeusa bandido, endeusa todo mundo. Só não endeusa o correto. Pode observar. Eu não vou falar que a polícia é santa. Nem a polícia civil, nem militar, nem nenhuma. Mas observe os meios de comunicação que falam. Toda a polícia é bandida. O que aconteceu? Não sei o que lá. É o bandido.
Bala perdida é da polícia, não é do bandido, né? Eu vou falar uma coisa que talvez a gente não concorde. O Carnaval do Rio era muito tempo patrocinado pelos donos do jogo do bicho, né? O jogo do bicho, além do jogo dos bichos ser proibido no Brasil, eles não eram Deus, né? Não era Jesus, não era santo, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu acredito que eles mudaram, né? Porque a gente abre uma firma, a gente vende um negócio, o negócio não tá dando, a gente vai para outros caminhos. E eles continuam ajudando. Então, aquele carnaval endeusado, quem será que patrocina, né? Claro, aí fala, não, Abramo, né? Então, o endeusamento faz muito tempo. E é o resultado disso que tá vendo. Lamento das famílias, né? Porque pode ocorrer. Eu acho que as escolas tinham que ter uma dificuldade maior de entrar nelas e dos alunos saírem, no sentido assim, de ter o acesso, né? De ter o acesso à escola. Deveria ser mais Mas vou comentar que essas loucuras sempre vão acontecer mesmo, que a gente tenha todo o aparato, tenha... Em Chapecó, o prefeito já colocou em algumas escolas detector de metais, isso, aquilo, tudo. Essas loucuras sempre vão ter. O que a gente deve fazer é ter leis rígidas, né? Se for um adolescente que fez, vai pra cadeia. Esses adolescentes que, né? Acredito também que os pais precisam começar a estar mais atentos aos filhos, né? Desculpar, né? Porque não estão, né? A maioria deles não estão. Não sabe nem o que o filho vê na internet. Então precisa estar mais atento. Ocorrido os fatos, aprender. A partir talvez que começa a aprender, né? Eu sei que agora quiseram colocar esse problema no colo do Bolsonaro, que não tem lógica, não tem nada. Na realidade, o problema dessas coisas ocorrerem é esse endeusamento por bandidagem, né? Adoro um bandidinho. Ai. E coloca leis mais firmes para esse tipo de coisa. Tem problema mental? Tem psiquiátrico? Vai para um hospício. Como vai ficar no meio da rua? Aí ele toma remédio? Se ele não está tomando remédio, não consegue tomar remédio, tem que estar internado. Não pode estar solto. Entendeu? Aí vai falar que é bullying, desbullying. Sabe? O bullying tem suas coisas, tem que ser coibido. Mas essas coisas loucas, não. Por que ele não foi lá, não subiu no morro lá? Começou a tirar lá no morro, e ir lá com machadinha no morro. Porque no morro não pode, né? Se o cara se de ir lá no morro querer dar um surtado lá, os bandidos de lá davam um surto nele, não é verdade? Então, presta atenção nisso. Presta atenção que esses cara que invade escola, invade cinema, eles têm certeza que lá não tem ninguém armado. Eles têm absoluta certeza que invade igreja, né, que faz aquela coisa. Então, é isso. Os meus vídeos continuam sem tendo um zelo, né, de selinho, marca d'água, de musiquinha, I love you. Mas é para vocês pensarem nisso, dessa coisa. Eu vou falar mais sobre esse AGG que eu comecei a falar, porque estava lá no Twitter e esses deputados com marca d'água e andam me irritando. E então, comentei assim por cima do SG, eu acho que seria interessante de vocês pesquisarem.
porque a maioria também gosta das coisas muito mastigada, né? Então vai lá, pensa e se algum deputado vê isso daqui, presta atenção, esquece a marca d'água, vai trabalhar, filho, entendeu? Vai lá ler as leis, né? Porque por incrível que pareça, as casas legislativas, ela tem norma, eles têm que saber quais que são as normas. A norma para colocar um projeto em ordem, tem as comissões, o que eu preciso para entrar numa comissão, o que eu não preciso, como que eu faço para entrar, como que eu faço para não entrar. Existe uma norma. E esses caras precisam aprender isso. Não colocar a marca d'água e ficar falando, oi, né? Santo eu já tenho Nossa Senhora, já tenho Jesus, tem o Padim Padre que é santo, né? E aí, então eu já tenho santo, eu não preciso endeusar ninguém de santo. Então, e uma coisa também que eu acho que a gente não pode tirar nosso foco é que agora a turma da política já está fazendo política, já está fazendo seus acordos para a próxima, para as próximas eleições. Isso é verdade e tal. Mas esses nomes que estão sendo cogitados, os acordos que estão sendo firmados, que já estão sendo firmados, todos eles aí, de repente chega na hora H muda. Então nós, povo, a gente tem que observar. Observar quem que é o fulano, quem que é o ciclano, se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Eu já tive empregado, tem empregado que você acha que ele trabalha. Aí você está fazendo a sua parte, você acha que ele está fazendo a dele. Aí quando ele tira férias ou se ausenta, é que você vai observar que ele não está fazendo férias, não está fazendo nada. Que ele estava fazendo um embromeixo. É a mesma coisa esses deputados. Então, deputados, senadores, aí vocês colocam para todo mundo e a gente precisa observar eles. Esquecer, vai ser candidato. Isso daí é para tirar foco. A gente precisa ver hoje em dia o que está acontecendo, quais são as leis que estão sendo aprovadas, quais são as leis que não estão sendo aprovadas. E a gente tem que olhar um pouco amplo, né, para uma sociedade, não para nicho, né? Nicho das baixinhas, nicho das gordinhas, nicho das loirinhas, nicho... Gente, loucura isso aí. Isso daí não existe. A gente tem que olhar para o povo todo, que todo povo se beneficiar, não umas leis que fica, né? E é isso hoje que eu preciso estudar. Eu preciso estudar e preciso fazer um mapa. Então, eu gostaria disso, quero ver se eu consigo fazer mais vídeo, porque o meu computador eu precisava colocar memória. Eu gosto de gravar no computador, não no celular, mas vou pôr isso aqui. E se vocês gostarem, me acompanhem no canal. Não me xingue, por favor, que eu vou fingir que eu não... Se me xingarem, eu vou fingir que eu não estou enxergando. E eu quero que vocês pensem, analise. Nem toda proposta boa, nem todo esse modismo bom, ele realmente vai dar um benefício para a gente, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E essa turma do ESG, que adora muito, tem uma ligação muito forte com as fundações que são patrocinadas pelos Jorge Soros. E tem muito político nosso que é patrocinado por essa ONG. É igual aquela índia lá, Guajajara, sei lá. Então, preste atenção nisso, né? Enfim, beijo, bom sábado, né, que está iniciando, Shabbat Shalom, boa Páscoa a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo.